Olá, muito bom dia, telespectador da TV Mar Canal 25. Estamos começando mais uma edição do TV Mar News. Hoje, quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2019. E você vai saber muitas notícias daqui para frente. Vamos trazer muita informação. Os assuntos que ganharam destaque. Repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e do mundo, nas últimas 24 horas. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com, também na manhã desta quinta-feira, trazendo toda a informação e com tudo em alta definição através da internet. Acesse o portal gazetaweb.com e fique por dentro do mundo da notícia. É lá realmente que você encontra a programação da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Também através das nossas redes sociais você acompanha todas as informações com a movimentação do nosso departamento de jornalismo, os bastidores de cada programa. Você que é fã e que todos os dias acompanha a programação da TV Mar Canal 25, basta seguir as nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram e pelo YouTube. Acompanhe a nossa programação, não perde um só detalhe. A nossa programação também está disponível através do aplicativo TV Mar. Você baixa para seu smartphone, é gratuito e tem acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar Canal 25 coloca à sua inteira disposição. Os nossos contatos no 3377-9097. Você mantém diretamente com a produção do programa nessa linha de interatividade. Traga a sua denúncia. Quer uma maneira mais eficaz? Através do aplicativo de mensagens instantâneas, o WhatsApp, pelo 98107-9872. Você acompanha também toda a programação da TV Mar Canal 25 e traz nessa linha de conectividade com a nossa produção a sua denúncia. Venha relatar o seu problema. Nós vamos cobrir e trazer uma solução, cobrar junto às autoridades uma solução para seu problema. Na manhã de hoje, você já sabe, o TV Mar News tem o apoio, o prestígio de Apvida, credibilidade e qualidade também na prestação de serviços no 3215. Você sabe que o Apvida oferece melhor qualidade, 3215-2523 no atendimento, e você também acompanha toda a programação da TV Mar Canal 25 através realmente também dos nossos mecanismos pela internet e, naturalmente, com esse apoio de uma condição de credibilidade que o Apvida oferece, não só nos serviços voltados para a saúde no aspecto geral, mas também para o esporte. Na manhã desta quinta-feira, manhã de sol, vamos dar uma olhadinha então nas imagens do nosso Márcio André, manhã de sol aqui na capital alagoana, quinta-feira. Uma manhã de sol trazendo realmente esse clima de muita paz em mais um dia que se inicia, dia 3 de janeiro de 2019, o ano apenas começando, e você vai acompanhar muitas notícias daqui para frente nesta edição do TV Mar News. Eu quero abrir o programa de hoje dizendo o seguinte: passadas as festas, é hora agora de voltar à rotina de exercícios físicos e reeducação alimentar. Fernando Palmeira fez uma matéria muito interessante a respeito desse assunto e nós vamos trazer agora na abertura do TV Mar News. Depois da festança de final de ano, Natal, Réveillon, sem limite para beber nem para comer, agora é hora de voltar às atividades físicas em uma academia como essa. É porque é preciso tirar os excessos de todas essas festas. E nós estamos exatamente aqui para dar uma noção da importância de voltar à academia, a caminhar e também ter um controle alimentar. Estou aqui com o Rafael, personal trainer, ele nos fala dessa retomada depois das festas. Pois é, difícil, né? Depois de tanta acumilança, de tanta inércia, é hora de voltar a fazer atividade física. É sempre bom ter a consciência de que essa é a hora de voltar a fazer os exercícios e ter a noção de que tudo que foi gasto agora tem que ser, tudo que foi consumido agora tem que ser gasto, né, com todo o esforço e dedicação na academia. Rafael, tem muita gente que está consciente e está voltando até com a família toda, mas tem muitos que ainda estão em berço esplêndido aí, dormindo, ainda querendo curtir mais, beber mais, comer mais. Como é chamar essa turma para voltar à atividade física? Pois é, temos as duas coisas, tanto as pessoas que querem voltar à atividade física para gastar o que consumiu, como todas aquelas pessoas que estão preguiçosas ainda, né? Então a gente tem todo um processo para poder chamar essas pessoas de volta. Quer dizer para elas que voltar ao novo hábito, ao ter o hábito antigo, é mais difícil do que continuar. Então que permaneçam em atividade sempre, para que não tenha esse perigo e essa preguiça de voltar a fazer exercício. Rafael, essa preguiça e quais outros entraves que você, como profissional, vai ter que orientar e estimular esse pessoal? O que é que mais segura esse pessoal para relutar e não voltar à academia?
Nesse caso, é a disciplina e as metas, né? Toda vez que a gente coloca uma meta, um objetivo a ser cumprido, a gente tem que traçar ele aos pouquinhos. Então, quando a gente faz essa parada, é mais difícil retomar. Então, quanto mais a gente ter, claro, o propósito e as metas, mais fácil de se retomar a atividade e de continuar mantendo o corpo em atividade também. Então, assim, todas as vezes que a gente tem um propósito definido, um objetivo a ser cumprido, a gente consegue voltar a fazer atividade física com certeza. Voltar a uma alimentação saudável também é algo importante. E a gente agora vai ouvir um especialista, nutricionista, Antony Ascioli, como é fazer essa turma voltar a ter a consciência da melhor alimentação. Então, é importante salientar, pessoal, que nessa retomada a gente precisa não ter pressa, né? Porque a pressa logo é a inimiga da perfeição. E quando a gente tem pressa, a gente é levado a fazer loucuras, né? O que é isso? É você procurar dietas da moda ou ficar até sem comer, fazer jejuns sem uma orientação do especialista, onde pode causar diversos problemas, certo? Então, nosso objetivo é nunca ter pressa, né? É conseguir resultados sólidos, devagar, construir metas como o profissional Rafael citou, né? Porque é um estímulo onde a gente pode alcançar objetivos, é um estímulo onde a gente pode alcançar melhor, né, nossas metas e ter melhores resultados aí ao longo do ano. Quais as alimentações, qual a dieta ou quais as dietas mais recomendáveis? Pronto, dieta, né, não se tem uma recomendação, pois a gente, cada pessoa é uma pessoa, né? Nós temos uma individualidade biológica, né? Então temos estratégias nutricionais que podem ser incrementadas a depender do paciente, tendo ele uma patologia ou não, um objetivo de um emagrecimento, ou um ganho de massa muscular, ou até uma manutenção de peso, ou pode ser um atleta também que esteja aí próximo de uma competição, onde ele vai precisar de desempenho. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardoni Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, tá aí o Fernando Palmeira com meu amigo Rafa Casado. É o momento da galera voltar realmente a atender aquelas metas, voltando também a recuperar a condição física. Muito importante, né, depois desse período de festas que o mês de dezembro veio, com confraternizações, com ceias recheadas, né? E depois o final do ano, chega o momento de voltar à normalidade. Até porque durante o carnaval, vai chegando o carnaval aí, a galera quer estar bem preparada, né, para poder curtir os 4 dias. Então, não custa nada tentar. Bom, agora vamos nesta sequência aqui do TV Mar News. Tenho o prazer de conversar com a Bruna Teixeira, ela que é coordenadora do Instituto Biota. Vamos falar sobre esse belíssimo trabalho que o Biota realiza, ajudando exatamente até na recuperação de alguns animais, as espécies marinhas, por exemplo, que são aquelas que muitas vezes levam a surpresa para as pessoas que passam na orla, na condição litorânea aqui em Alagoas. E, Bruna, gostaria que você falasse, muito obrigado pela presença, bom dia. Gostaria que você falasse como foi o ano, né? Como foi 2018 para o Instituto Biota. Isso, bom dia a todas e a todos. Bom, esse ano foi muito atípico, né, de 2018, porque a gente começou a produzir conhecimento e informação que a gente nunca tinha antes no nosso estado. Então, desde maio até agora, até dezembro, a gente monitorou a nossa costa de Feliz Deserto a Maragogi, de domingo a domingo. Certo. Então foram muitas informações, foi muito conhecimento, sempre em parceria com a universidade, com a UFAL, algo que nunca tinha acontecido antes, né? E hoje a gente já consegue ter um cenário da nossa costa com relação aos encalhes de tartarugas marinhas, encalhes de mamíferos, né? De aves marinhas, tá? E de alguns objetos incomuns também que a gente encontrou ao longo do tempo. Chegou a ser registrado em 2018 encalhes de baleia, por exemplo, na nossa costa? De maio até dezembro, a gente teve em torno de 35 mamíferos. Dentre eles, baleias, filhotes de jubarte, né? Porque a gente acabou iniciando o monitoramento muito naquele período migratório da baleia jubarte. Certo. Então, mas a gente teve também golfinhos, né? Recentemente tivemos um golfinho vivo ali na Praia do Gunga, onde a gente realizou todo o resgate e nós iniciamos os procedimentos veterinários, mas ele realmente não aguentou, não suportou, ele estava com uma infecção muito grande, parasitária, e veio a óbito. Entendi. Então, todos os mamíferos que nós registramos na nossa costa esse ano foram mamíferos realmente mortos. Agora, Bruna, quais as maiores dificuldades que o Biota ainda enfrenta para se manter nesta condição?
em prestar de forma voluntária serviços à sociedade e às espécies marinhas, por exemplo. Isso. Agora, a partir de janeiro, o nosso monitoramento volta a ser à nossa própria custa, né? A gente, de maio a dezembro, nós realizamos uma condicionante ao licenciamento ambiental de uma empresa que estava fazendo uma pesquisa sísmica, pesquisando petróleo e gás natural na nossa costa. Então, obrigatoriamente, eles precisavam fazer o programa de monitoramento de praia. Isso deu uma envergadura outra ao projeto. E a partir agora de janeiro, voltamos ao nosso voluntariado, né, a ser as nossas próprias custas, e a gente vem sempre, claro, tentando articular novas parcerias para um trabalho de maior qualidade. No caso específico de tartarugas, onde se tem um número muito grande também de encalhe na nossa costa, gostaria que você falasse um pouquinho quais os motivos que vocês acham que fazem com que as tartarugas elas busquem através da nossa praia e infelizmente aconteça esses casos de morte delas, por exemplo. Isso. A gente registrou até agora, de maio a dezembro, em torno de 2.000 tartarugas mortas, né? Ou seja, foram, na verdade, dentro dessas 2.000, poucas, menos de 10% vivas que a gente resgatou. Algumas a gente conseguiu reabilitar e nós soltamos, fizemos a soltura. As principais motivações, inicialmente, é esse mar que é usado por várias atividades. Então, a pesca, sobretudo alguns tipos de pesca, não convivem muito bem com as nossas tartarugas, né? Na verdade, elas acabam morrendo afogadas, emalhadas nas redes. Sim. Esse é o grande motivo. Algumas outras, sim, a gente faz a análise, né, do estômago, do intestino, e a gente encontra, sim, plástico, né? Bastante plástico, bastante lixo, né? A gente, sobretudo nas juvenis, nas mais jovens, isso é o mais problemático. Certo. Porque elas acabam tendo problemas de intestino mesmo, como até o ser humano, né? Quando ingerem alguma coisa que não é alimento. Então, esses são os principais motivos. A gente encontrou algumas tartarugas com alguns sinais de interação, assim, realmente que são muito tristes da gente ver ainda hoje, né? Como nadadeiras amarradas em âncoras para que elas não boiem, né? Para mostrar que aquela atividade matou aquele animal. O próprio golfinho que a gente encontrou no pontal, né? O golfinho estava nitidamente com marcas de faca, né? Cortado. Então, assim, a gente vem tentando trazer uma comoção mesmo no Estado para que se evite fazer coisas assim, né? Já que o animal já morreu, vamos deixar ele daquela forma, ligar para o biota, que a biota precisa fazer a necrópsia para entender o que está acontecendo na nossa costa. No caso das tartarugas, por exemplo, existe também uma campanha, e é lei, né, em que se proíbe a circulação de veículos automotores nas areias das praias. Isso provoca também muitas mortes de tartarugas, principalmente das tartarugas que estão vindo agora ao mundo, né? Assim que sai dos ovos, já praticamente corre esse risco. Ainda há uma condição muito grande aqui em Alagoas, na nossa costa? Pois é, perfeito. Assim, a gente, justamente nessas ocorrências onde a gente tem, né, essa alegria de ver as desovas, os filhotes nascendo, realmente o transporte, o carro, seja a moto, atrapalha, mata mesmo os filhotes, ou então compacta o ninho, a área do ninho, né? O que faz com que eles não consigam nascer, não saem do... Então, a gente está produzindo agora algumas placas informativas, né, para fixar ao longo da nossa costa. A gente tem grandes problemas, sérios problemas mais no sul do nosso estado, ali naquela área de Coruripe, Feliz Deserto, o trânsito realmente ele é enorme. E pronto, a gente até hoje, agora que está iniciando nossa etapa reprodutiva, de dezembro a março, é quando a gente estoura no nosso litoral com bastante desova. A gente até hoje já registrou 200 desovas ao longo do nosso estado e com certeza esse número vai triplicar. A população tem ajudado o biota? Nós estamos falando aqui de um comportamento muitas vezes inadequado da própria população. Mas existe uma maioria que também abraça a causa de vocês? Como é que tem sido esse feedback? Nossa, realmente populares, banhistas são muito parceiros. Assim, a gente recebe muita ligação. A nossa relação é sempre enviando foto, enviando vídeo. É dessa forma, inclusive, que a gente consegue atender mais rápido, né? Sobretudo quando o animal está vivo ainda. Então, de fazer os primeiros socorros, a população sempre ajuda nisso, né? Às vezes de locomover um animal que é muito grande, eles estão sempre com a gente. Então, assim, realmente a gente também tem essa felicidade, né? De ter pessoas que são muito sensíveis à causa
e que nos ajudam bastante, que nos apoiam bastante. Bruna, nós estamos mostrando alguns vídeos para os nossos telespectadores que também resgatam as ações que o Biota realiza. Gostaria que você falasse um pouquinho também desses vídeos que estão circulando através das redes sociais. Isso. Algumas dessas tartarugas a gente reabilitou, né, resgatou elas encalhadas e muito mal, assim, algumas com tumores, outras com justamente ingestão de plástico. Sim. A gente tem o nosso CETES, que é o nosso centro de reabilitação, que fica ali na Lagoa do Pau, em Coruripe. É lá onde está a nossa equipe de veterinária. A gente tem uma equipe veterinária de 3 profissionais, mais os estagiários. E é lá que a gente tem toda a nossa ação e todos os procedimentos veterinários. Esse veículo vocês adquiriram? Como é que foi? Isso. Todos os veículos e infraestrutura desse projeto até dezembro foi por conta da empresa que está prospectando petróleo ou gás natural na nossa costa, que na verdade já acabou essa pesquisa sísmica. E foi a partir desses recursos que a gente conseguiu. Entendi. A partir agora de janeiro, a gente já está com a metade da equipe e sem veículos, só com as motocicletas mesmo, né? Entendi. O trabalho vai ficar bem mais difícil, né? O trabalho, né? Bem mais difícil, bem mais puxado. A nossa metodologia mudou. Então, significa dizer que é menos informação que a gente vai ter de campo para a universidade ou de campo para as políticas públicas, né? Isso. Porque é muito interessante, por exemplo, com esses dados, a gente descobrir onde é que está morrendo mais tartaruga e por quê. Criar esse mapa de sensibilidade. E isso subsidia, com certeza, políticas públicas de áreas de conservação, né? Com certeza. Áreas de mitigação, de esforços. Aqui foi a soltura de uma das tartarugas que a gente reabilitou e foi lá no sul do nosso estado e hoje ela já foi. Cada vez que a gente veja essas anilhas, né? Cada vez que a gente libera uma tartaruga ou flagra uma tartaruga desovando, a gente anilha ela, que é uma espécie de identificar um CPF né? do animal. Qual é a sensação, Bruna? De repente você pega uma tartaruga em um quadro de morte e de repente você está devolvendo a vida. Qual é a sensação para vocês? Nossa, é impressionante. A gente teve um caso como esse. A gente resgatou uma quelônia, que é essa tartaruga verde, juvenil. Ela é bem pequena e ela estava muito mal, com problemas seríssimos, inclusive com corrosão do próprio casco, assim, né? E a gente levou para lá, ninguém estava acreditando nela. E a gente levou para lá, os veterinários conseguiram, já iniciou a cicatrização toda do casco, ela tinha plástico no intestino, estava com problemas intestinais por causa disso e a gente, no final de tudo, em torno de quase 3 meses de reabilitação ou 4 meses, a gente conseguiu fazer a soltura dela. Que maravilha. Então esse eu acho que foi um dos grandes vitórias, né? A gente liberou também a soltura de algumas aves que chegaram muito mal também, assim, com anemia, né? Com pouco peso. E a gente também conseguiu reabilitar e soltar algumas aves. Bom, deixa eu trazer um tema com a Bruna aqui, aproveitando o ensejo, né? Que a Bruna está por aqui conosco, ela que representa o Biota e está conversando com a gente das ações, dos desafios que o Biota teve em 2018. Mas eu não poderia perder a oportunidade de perguntar para ela, já que tem matéria na Gazeta Web falando a respeito desse assunto, de uma possível presença de um casal de tubarões ontem aqui na Jatiuca. Eu fico meio temeroso em falar sobre esse assunto, porque quando se trata de notícias de internet, e não estou querendo aqui tirar a credibilidade do nosso portal Gazeta Web a respeito dessa situação, mas quando se tem o WhatsApp é preciso ter muito cuidado, porque às vezes o cara pega uma imagem de outro estado e diz aqui, ó, foi em Maceió, foi na Praia de Pajuçara, e toda praia é praia, meu irmão. Se você não pega detalhes do relevo para poder fazer um comparativo, você se passa. Então, gostaria que você falasse um pouquinho, Bruna, a respeito desse assunto. De fato, foi detectado? O que é que o Biota tem falado a respeito desse assunto? Aqui a matéria da Gazeta Web diz que o IMA vai monitorar trecho onde tubarões apareceram e recomenda suspensão do banho no local. Gostaria que você falasse um pouquinho de como vocês receberam também essa informação. E antes de tudo, obrigada por essa abertura que você deu, né? Sobre os cuidados que a gente tem que ter, sim, com as fake news, porque ao longo do ano todo, várias imagens de tubarão apareceram no nosso WhatsApp dizendo que aqui, de fato, nenhuma delas era verdade. Pois é. Porém, essa de ontem, sim, ela foi verdadeira. Inclusive, foi o Bruno Stefanes, que é o presidente, né, da Biota, foi ele que filmou uma delas, que a gente recebeu essa ligação de banhistas, né? Eram 2 tubarões, sim, só que a gente ainda não sabe quais são as espécies. A imagem ficou muito longe, a gente não consegue identificar ainda. O que aconteceu? Provavelmente essa iluminação atraiu cardumes
e eles vieram se alimentar do cardume. Sim. Só que como a gente não identificou a espécie ainda, não tem como a gente saber se ela é ameaçadora. Existem muitas espécies nossas, do nosso litoral, que são protegidas por lei, certo, porque estão na lista de extinção. Então, nem todas são ameaçadoras. Então, o que a gente precisa entender antes de qualquer coisa, antes do medo, né? Antes do pavor, ai, não vou entrar mais no mar, não. Acho que vamos tentar analisar, ver se eles voltam, ou então qual é essa espécie, porque essa imagem também ela é importante para o nosso estado, porque ao longo de um ano, por exemplo, do nosso monitoramento diário, nunca aconteceu e veio acontecer agora. Então, isso pode ser, sim, um motivo para se comemorar no sentido de, olha, essas espécies estão voltando para o nosso mar mar está voltando a ficar ideal para elas, são espécies que estão em extinção, né? Agora depende da espécie, então a gente precisa primeiro de um pouco mais de tempo para consultar alguns especialistas em tubarões para a gente saber. Isso retrata também uma espécie de reciclagem, de readaptação nas ações do biota, a aparição desses 2 tubarões, por exemplo? Acho que está muito cedo para a gente falar um pouco sobre isso, porque, por enquanto, a biota vem criando dados, criando informações, para que justamente existam políticas públicas de conservação. Ótimo. Por enquanto, como é o poder público quem cria essas, né, e o nosso papel, o nosso controle social, a gente faz parte de alguns conselhos, inclusive de meio ambiente, a gente levar, subsidiar com esses dados, para que a gente pense sim nessas medidas de conservação e quem sabe lá na frente menos tartarugas mortas, né? Menos índices de mamíferos também com interações, né? Para a gente encerrar, eu sei que existe toda uma cautela para tratar necessariamente desse assunto dos tubarões, Bruna, mas aí eu digo para você, chega a ser um exagero dizer está proibido o banho na Jatiuca, é melhor evitar. O que foi indicado pelo especialista que sempre acompanha a gente, que é o Dr. Cláudio Sampaio, professor da UFAL, ele é especialista em tubarões, né? É que assim, ontem à noite ele indicou que não se tomasse banho, porque a gente não sabia qual era a espécie ainda. Né? Agora, talvez seja assim, um ato mais emergencial e urgente de não tomar banho mais. Então, acho que isso talvez seja um pouco a mais, um pouco exagerado, mas foi a instituição do Estado. Cada uma acho que tem também suas direções, seus direcionamentos e a gente respeita toda essa orientação. Bruna, muito obrigado pela presença, parabéns a vocês do Biota. Manda um abraço lá pro Bruno também, tá certo? E toda a equipe lá de vocês. Muito Quantas pessoas hoje também. formando o Biota? Hoje a gente está com a equipe pela metade, então somos em torno de 15. 15, né? Então, vamos torcer que venha duplicar, triplicar esse número aí. Muito obrigada. Muito obrigado. Conversamos então com Bruna Teixeira, ela que é bióloga e que também representa, né? Coordenadora do Instituto Biota, falando de assuntos importantes. Por que é importante tratar esse assunto com equilíbrio, para não gerar pânico nas pessoas? É uma sensação de pânico que dá quando diz tem tubarão na orla de Maceió. Calma, gente. Vamos devagar com o andor, porque o processo está sendo monitorado. De fato, foi confirmado. O pessoal do Biota já veio aqui com a Bruna e disse o seguinte, de fato a informação chegou, o nosso coordenador Bruno foi lá, viu a situação, filmou, tudo certinho, mas ainda está se trabalhando a questão de espécie. E outra coisa, você pensar que num mazão desse não tem tubarão, o grande problema é o seguinte, é que nós não estamos acostumados a ver tubarão na nossa costa. E aí gera pânico e gera essa situação de dúvida e de incerteza. Vamos a um rápido intervalo agora? Vamos lá. 8 da manhã, 57 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.